Olá, aluno! Eu me chamo Daine Suelen, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos da mobilização precoce em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Esse vai ser um dos módulos que eu vou estar apresentando hoje, que tem muitos outros que vai vir pela frente que são bastante interessantes, que vocês vão gostar muito, você aluno. Então, o que vem a ser, né? Vocês devem me perguntar, né? Professora Daine, o que vem a ser mobilização precoce na UTI? O que eu vou fazer com ele? Então, nós, né, pode trabalhar diversas coisas com esse paciente, né? Que hoje em dia, né, a gente não tá chamando o paciente, né? É uma terminologia que vocês vão ouvir, você aluno vai ouvir eu falar bastante sobre cliente. Então, o fisioterapeuta, a gente trabalha bastante com mobilizar esse paciente, diminuir essas complicações que o paciente vai ter. O paciente vai ter diversas contraturas, muitas das vezes ele vai ter úlceras de decúbitos. O que vem a ser essa úlcera de decúbito, professora Daine? Então, o paciente ele vai ficar tanto tempo acamado, né? Ele vai começar a ter formação de bolhas, e nessas formações de bolhas, ele vai começar como se fosse a pele aparecendo o osso já. Isso vem a ser essas úlceras que também nós, fisioterapeutas, a gente vem intervir. Então, falando um pouco sobre introdução. A imobilidade, que é o paciente acamado, ela pode ser caracterizada como uma limitação imposta ou a não realização de movimentos, podendo causar diversas complicações durante esse período de internação, que vem a ser as contraturas. Então o músculo ele se contrai de maneira incorreta e ele não vai voltar mais ao seu estado de relaxamento. E o que vai esse paciente, né, esse cliente vai vir a ter após a alta hospitalar? Ele vai ter uma piora na qualidade de vida, né? Porque ele entrou na UTI de uma forma, né? Ele tinha uma qualidade de vida antes boa. Vamos supor que o seu Mário ele teve uma fratura. Só que antes ele tinha uma qualidade de vida muito boa antes da fratura. Ele andava, corria, ia na casa da família, e depois essa fratura, né? Ele teve essa fratura, a fratura consolidou bonitinho. O que veio a ser consolidou? Ela se formou bonitinho, o osso com o outro grudou bonitinho, falando dessa forma. E o seu Mário, ele foi para casa. Só que o seu Mário, né, o que ele fazia antes, ele não vai fazer o que faz agora. Então tudo muda. Então quando a gente fala, né, complicações durante e após a alta, é essa piora da qualidade de vida, essa alteração da qualidade de vida que o paciente vai ter. Falando um pouco mais a respeito sobre mobilidade, que eu falei para você, aluno, é um dos problemas mais comuns que levam à imobilidade em indivíduos é a ventilação mecânica. Por que a ventilação mecânica? O paciente, né, ele vai estar muitas das vezes ele vai estar sedado, né? Seja por alguns medicamentos, ele vai estar sedado. Então, se esse paciente ele estiver sedado, muitos movimentos dele vai ser interrompido. Então, esse paciente ele não vai erguer o braço, ele não vai falar. Porém, existem alguns fatores que vai contribuir para essa imobilidade. Mas como assim? Que fatores que são esses? É muito simples. Vamos supor que a Fernanda tem 20 anos e o seu José tem 60 anos. Qual que você acha que vai recuperar primeiro? Melhor. Quem vai recuperar melhor vai ser uma paciente, né, de 20 anos. Diferente de um idoso, a recuperação ela é mais lenta, ela é um pouquinho mais demorada. Isso também quando às vezes o idoso ele recebe essa alta e às vezes ele vai ficar com algumas complicações. Quais são esses problemas que vai ser gerado por essa imobilidade? A gente tem a fraqueza muscular. Então a musculatura, nesse momento em que o paciente ele está submetido na UTI,
Decorrente dele não fazer nenhum movimento, nenhuma atividade física, ele vai ter essa fraqueza muscular. Essa contratura também, né? O músculo ele vai se contrair-se de maneira incorreta, né? Vamos supor que você teve uma fratura. Vamos colocar aí uma fratura de braço. Aí você fica com o braço engessado, vamos colocar aí umas 3, 4 semanas. Essa recuperação para você voltar a fazer o movimento, ela é um pouquinho mais demorada. Às vezes, muitas das vezes, por você ficar com o braço sempre nessa posição, depois que tirar o gesso, também é um pouco mais dolorido, dói um pouquinho ao realizar o movimento. A ansiedade, a diminuição. Por que o paciente ele vai ter a ansiedade dentro da UTI? Porque muitas das vezes o paciente, né, o cliente, ele vai estar dentro da UTI, só que ele não vai estar com nenhum tipo de sedação. Então, esse cliente, ele consegue ter essa visão de tudo que está acontecendo na UTI. Ele consegue ter essa percepção de quando os familiares vêm ver ele, e isso vai gerar essa ansiedade e como resposta vai ter essa piora, né, digamos assim, da qualidade de vida. A diminuição da densidade mineral óssea. Por quê? Por que a diminuição da densidade mineral óssea? Quando nós andamos, por exemplo, ou corremos, a gente gera um impacto no nosso osso, porque ele é formado por cálcio, fosfato, minerais, a água. Então, quando a gente gera esse impacto quando estamos andando, digamos assim, ele fortalece os nossos ossos. Por isso que ele entra aí na diminuição da densidade mineral óssea e, como eu disse para você, a piora na qualidade de vida que esse paciente vai ter também. Exercícios utilizados na mobilização precoce. Então, o fisioterapeuta, o que você vai intervir com esse cliente? O que você vai realizar com ele? Para a intervenção dessa mobilização precoce, vai existir a presença de um protocolo. Mas como assim, professora? Que tipo de protocolo é esse? O protocolo, ele é voltado para os movimentos que a articulação faz. Vamos pensar na minha articulação de ombro. Eu consigo erguer meu braço, eu consigo levar meus braços à frente, consigo levar meus braços atrás. Então, são esses tipos de movimentos, né, que essa vai estar relacionada a essa presença de protocolo. São esses movimentos que a articulação faz. E pode ser inclusos também os exercícios de sedestação. Como assim? O que vem a ser essa sedestação? Sedestação é o paciente estando sentado na beira do leito. Então, nessa imagem, a gente pode ver a fisioterapeuta e vamos pensar aí no seu José. Então, o seu José, ele teve uma complicação e ele foi submetido à UTI. O seu José ele teve uma recuperação muito boa, porém ele ainda continua na ventilação mecânica, porque quando vai tirar o ventilador dele, ele tem algumas complicações. Então, ele está sentado, né, na beira do leito e ele está realizando uma atividade com a bola. Mas qual a finalidade desse meu paciente estar realizando um exercício com a bola? Quando nós, né, estamos sentados, você está sentado aí do outro lado me assistindo, a gente faz uma força, né, embora ela seja pequena e nós não consigamos perceber, a gente faz uma força para a gente continuar permanecendo sentado. Que força é essa? A gente pode ter como, por exemplo, a força da ação da gravidade. E nesse exercício também que o fisioterapeuta está realizando com o paciente, é um exercício lúdico com a bola até mesmo para equilíbrio, para melhorar esse equilíbrio do paciente. Como é realizada essa avaliação do paciente? Ela é através do nível de consciência. Então, mesmo o paciente estando ali deitado à beira do leito, chega e fala: e aí, seu José, tudo bem? Que dia é hoje? Como é seu nome inteiro? O senhor sabe onde você está? E o estado hemodinâmico desse cliente. O que vem a ser esse estado hemodinâmico? A pressão arterial, a frequência cardíaca, frequência respiratória e até mesmo a temperatura. A força muscular ela é realizada de duas formas:
seja ela por um estímulo doloroso, então o paciente não está tendo resposta verbal nenhuma. A gente pede para o paciente abrir o olho, esse paciente não abre o olho. Então a gente chega lá e dá um beliscão nesse paciente, para ver se ele vai ter alguma resposta. E a escala de Mericle-Whisott-Council, denominadas pelas siglas MRC. Mas o que vem a ser, professora Daine, essa escala de MRC? Calma que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Essa escala de MRC, ela vai avaliar a força muscular de membros superiores, denominados pelas siglas MMS. Então, quando eu colocar MMS, são membros superiores, do tronco para cima. E MMI são os membros inferiores. E ela vai se basear na avaliação de tais movimentos. Então, como eu dei o exemplo para vocês no slide um pouquinho atrás, a minha articulação do ombro, ela ergue, né, o braço, vai para frente, para trás. A minha perna, que movimento que a minha perna faz? Né? Ela faz o movimento de flexão, né? Quando a gente faz esse movimento, é um movimento de flexão. Então, ela faz um movimento de flexão, de extensão, quando ela se estende para trás. E cada movimento, ele vai ter a sua pontuação. Mas que pontuação que é essa? Que movimento que o paciente vai ter que se movimentar e em que momento que eu vou pontuar isso? Então, a gente tem essa escala aqui, ó. Então, nessa escala, a gente tem 0, onde é paralisia completa. Então, esse meu cliente, ele não faz movimento nenhum. 1, mínima contração. 2, ausência de movimentos ativos contra a gravidade. 3, contração fraca contra a gravidade. 4, movimento ativo contra a gravidade e resistência. E a 5 é força normal de todo o indivíduo saudável. Então, nesse slide, eu pontuei 2 tópicos, né, que eu vou explicar um pouquinho mais para você a respeito sobre eles, sobre a mobilização passiva. A mobilização passiva, ela é todo movimento em que o meu paciente ele não consegue realizar. Eu falei para vocês com relação à escara, né, qual é a complicação dela e por que ela chega a ocasionar. Qual é uma dessas complicações e por que ela ocorre? Devido à imobilidade que eu falei para você. O paciente, ele fica tanto tempo acamado, né? Ninguém mexe com ele e ali vai formando aquelas escaras. Então, a mobilização passiva, então eu chego lá na casa do meu cliente, chamado Seu Zé, e eu começo a fazer um movimento nele de flexão de perna. Isso é ótimo para ele, tanto em nível de força muscular e como também prevenção de contraturas, escaras. Então, a mobilização passiva é todo o movimento em que eu vou realizar para o meu paciente. A mobilização ativa é todo o movimento em que eu consigo realizar. Eu vou pegar esse copo de água. Isso é uma mobilização ativa. Então eu vou na casa do meu cliente e eu peço para ele fazer um movimento de flexão, erguer os braços até a cabeça. E ele ergue isso. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês também, focar um pouquinho mais sobre escara. Então, o paciente ele fica tanto tempo deitado que... E nisso, né, vou explicar para você como é importante a inclusão do fisioterapeuta, não só na UTI, mas dentro do ambiente familiar. Às vezes a gente quer falar tanto para o paciente, quer tratar o paciente tanto, que a gente esquece da família. Essa inclusão da família e do fisioterapeuta também é muito importante. Tipo, você chega na casa do paciente, trabalha com o paciente, faz o que é necessário, e depois você chega até a família do paciente e fala, olha, tem como você tá virando ele, mudando ele de posição de lado, deita ele para o lado direito, depois deita ele para o lado esquerdo, para não, de 2 em 2 horas pelo menos, ou nem que seja de 3 em 3 horas, para não ter essa formação de escara. Claro que a família do paciente não vai saber o que é isso.
E às vezes até você está se perguntando, mas o que vem a ser isso? Então o paciente ele fica tanto tempo acamado que ele começa a ter formação de feridas a nível muito grande e às vezes chega até tipo aparecer o osso desse cliente. Então essas são uma das grandes complicações e também a gente tem esse trabalho muito importante para estar passando informação para a família desse meu paciente. O ciclo ergômetro, quando a gente fala de ciclo, ele vem de rotações cíclicas, como por exemplo bicicleta, que faz movimentos circulares. Ergômetro, ele vem de ergometria. E o que vem a ser isso, então? Ciclo ergômetro. O ciclo ergômetro, ele é como se fosse o paciente, ele realizasse algumas pedaladas. Então, ele é um aparelho que realmente ele tem uma forma de uma bicicleta, digamos. E ele vai ter como objetivo aumentar essa capacidade funcional do meu indivíduo. Mas como que esse aparelho ele vai trazer esses benefícios para o meu paciente? Então tem uma imagem que você vai conseguir entender um pouco mais a respeito disso. Então esse é o cicloergômetro, né, que eu falei para vocês no slide anterior. Então nessa imagem a gente pode ver esse meu paciente, ele deitado ainda sobre o leito, e ele está realizando ainda o uso da ventilação mecânica. Só que esse paciente, eu falei para você um pouco sobre a sedação. Só que esse paciente ele não está sedado porque ele tem consciência do que ele está fazendo. Então, se eu chegasse para esse meu paciente e falar, faz essas pedaladas, essas rodadas um pouco mais devagar, esse paciente ele vai entender. E nisso tá os dois, ali vocês conseguem ver, dois fisioterapeutas auxiliando esse meu paciente para ele realizar o movimento corretamente. O que vem a ser então, o que eu pontuei nesse slide, ortostatismo. O que vem a ser isso, professora? O ortostatismo nada mais é do que a posição em pé. Então, quando eu falar para você ortostatismo, eu estou me referindo à posição em pé. Ela é realizada tanto de forma ativa quanto de forma passiva. Então, eu falei para vocês que ativa é todo o movimento em que o meu paciente ele vai realizar. Então, eu vou pedir para o meu paciente, por exemplo, ficar em pé e ele vai conseguir. E a mobilização passiva é a assistência nossa de nós fisioterapeuta. Porque a gente tem que ter esse olhar, por exemplo, o paciente ficou tanto tempo acamado, né? E depois ele teve essa recuperação e eu peço para o meu paciente ficar em pé, né? Ele pode ter aversão, né? Ou seja, ele pode ter medo de ficar em pé. E daí é nesse momento que a gente, né, nós fisioterapeutas, entra para estar intervindo e ajudando o nosso paciente. A prancha ortostática ela é recomendada, né, como eu falei, para readaptar esse paciente à posição vertical, como por exemplo, medo, né? O paciente tem medo de ficar em pé. E ela vai proporcionar diversos benefícios para o meu paciente, como a prevenção de contraturas, que eu citei para você um pouquinho e falei, né? Expliquei o que vem a ser essa contratura, que o membro ele fica tanto tempo em uma determinada posição que na hora que é para realizar algum movimento ou estender o braço, por exemplo, esse músculo ele fica contraturado e acaba dificultando em estar realizando esse movimento. E também um de seus benefícios é a prevenção de contraturas, a melhora da força muscular, a prevenção de trombo. Então, aluno, eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre essa aula e tem algumas outras que a gente vai preparar e espero que você tenha gostado e entendido um pouco. Muito obrigada e até a próxima!